Então, ele está trazendo aqui, eu até fui confirmar, ele continua em preview, né, desde o lançamento, mas, como o Renato comentou, ele permite que empresas consigam migrar aplicações legadas, né, em .NET, então, rodando com uma base Windows, né, Renato? Ele roda com base Windows, e a gente consegue ter um gerenciamento melhor, por quê? Porque aqui ele vai trazer um acesso ao sistema operacional, a recursos que o Web Service tradicional não tem. Ele vai me trazer acesso ao sistema operacional, chave de registro, algumas informações, e inclusive vai dar para conectar via Bastion nesse App Services do Windows, né, Renato? É porque normalmente, né, você, principalmente em produção, o pessoal acaba restringindo bastante o acesso, né, e o Bastion daí fica como uma alternativa para um acesso mais seguro, né? Isso. Então, hoje o Web Service a gente não tem acesso a nada, a gente só tem aquele Advanced Tools, né, com CUDA, com aquelas ferramentas, e nesse caso aqui a gente vai conseguir abrir uma console dentro do Web Service. Acho que eu vou abrir esse outro link, né, Renato, que ele traz mais informações aqui. Show. Então, ele fala aqui, né, das dependências de aplicações, como bibliotecas do Windows, configurações de sistemas, que depende de algumas alterações, algumas aplicações dependem de alterações a nível do registro do Windows. File I/O, né, então consegue aplicações que precisam de um disco local ou também mapear um network driver. Migração, então a gente conseguir fazer a migração desses legados, né, que antes sem essa capacidade, se a gente tivesse uma aplicação que precisasse acessar esses registros, etc., a gente teria que subir uma máquina em IaaS e rodar um serviço de hospedagem lá dentro, né, seja um IS, um Apache, outra ferramenta. Agora, com isso, a gente consegue pegar essas aplicações legadas e ir para dentro de um PaaS. Vou comentar alguma... O João aí já tem bastante experiência também em .NET, tem muita aplicação em um WebForms que às vezes é até inviável de se migrar, né, João? Nem me fale. A IA tem ajudado um pouco nesse ponto de migração, mas ainda assim é tenso. Nem sempre você tem tempo suficiente, às vezes recurso humano ou mesmo financeiro para fazer algumas migrações, né? O ideal era assim, todo mundo gosta de trabalhar com tecnologia nova, fazer coisas diferentes, mas nem sempre a gente... É aquele negócio que a mãe fala para todo mundo, né? Você nem sempre vai fazer tudo que você queria na vida, né? Perfeito. Uma coisa bacana só para pegar esse ponto, né? Uma coisa que a gente é bem chato, isso é muito chato mesmo, sempre está em versões LTS. Né? Hoje está o .NET 8, né? Que vence no final do ano, né? De novembro. E estamos o 10 aí valendo até 28. Então é o mínimo que a gente pede hoje, são 3 anos aí, né? O LTS, para que tenha um mínimo de suporte da Microsoft. A gente sabe que outras versões a Microsoft não está olhando e prestes para a vulnerabilidade vai existir, né? Então uma coisa que é muito chata é estar na versão LTS. Sim. Aqui até as versões que ele tem .NET 10, 10 LTS, 9 STS e 8 LTS. E tem o ASP.NET 4.8 e 3.5 também. Mais alguma coisa? Então, só trazendo aqui, né, os scripts de configuração. Então, ele nos permite colocar um zip com todas as dependências e um script PowerShell para instalar e configurar tudo que a aplicação precisa. E esses scripts ficam armazenados numa storage account e com acesso utilizando o Manage Identity. Então, ele também tem ali o Registry Adapters, né, que permite escrever no registro do Windows da instância do plano do App Service, usando valores seguros armazenados dentro do Key Vault. Além disso, ele suporta aqui um mapeamento utilizando Azure File, SMB File Share, ou outros armazenamentos temporários em volumes, utilizando letras de unidade e com credenciais também armazenadas no Key Vault. Que eu tinha comentado antes, então a gente, pela primeira vez, ele diz aqui que é possível abrir uma sessão de Remote Desktop diretamente no App Service Plan, utilizando o Azure Bastion, e outras ferramentas, né, como o IS. Então,
A gente consegue utilizar um tool de IS estando na mesma rede ou conectar via Bastion por RDP diretamente no App Service Plan. Então, ele diz aqui, né, migrações rápidas e com custo reduzido. Tudo isso reduz os casos de mudanças de código que são necessárias para modernizar aplicações e reduzindo o tempo e o custo na jornada da minha nuvem. Eu digo aqui que isso vai servir, né, para um meio campo, sempre modernizar é melhor, né, mas quando a gente tem aplicações muito legadas, que a gente está migrando tudo para uma estrutura de nuvem e vê que aquela aplicação legada talvez vai levar muito tempo, eu diria que aqui seria o primeiro passo, né, em vez de ir para uma infraestrutura como serviço, ir para um IaaS, ir para cá e daí depois ter tempo para modernizar essa aplicação e ir para um app service mais tradicional. Concorda, pessoal? Sim. É uma alternativa, né? Pelo menos para você partir aí para um primeiro passo na nuvem, né? Sim. E não depender de toda a complexidade. Apesar daqui do App Service Plan ter serviço de RDP, eu consegui conectar, mas por ser um serviço em paz, é totalmente gerenciado pela Microsoft. Se eu for subir uma máquina, instalar um IS e fazer todas as configurações, eu tenho toda a complexidade do sistema operacional, updates, etc. E aqui eu reduzo... Oi? Custo. Custo também de máquinas virtuais. Para ter SLA, tu tem que ter ou um disco premium ou 2 máquinas virtuais em availability zone diferente. Então, reduz bastante a complexidade para esse armazenamento. Show de bola. Tá aí o meu amigo Carlão aí, conhece muito aí de Azure API Management, até convidei ele para participar da live. Boa. Ele falou que se ele acordar a filha dele, não vai dar boa com a mulher, ele vai apanhar. Beleza, Carlão, fica para a próxima. Tentar fazer uma cesta dele, participa, hein, Diego? Beleza? Show. Mas enfim, pessoal, eu achei interessante destacar essa parte aí do Azure App Service, né? A gente começou, estava meio... Já tem agora um público um pouco mais legal aí, já tem 20 pessoas acompanhando. Deixem like aí, pessoal. Comentem aí no chat também que vocês estão vivos acompanhando. Assim. Mas enfim, o que acontece? Não tem como, né? A gente tem que conviver com sistemas legados, tem muito legado em .NET, Webforms, tem também web services criados com ASP antigo, né, João? Principalmente por causa de SOAP, né? Em Perfeito. muitos casos relacionado a nota fiscal eletrônica, né? Mas enfim. É uma alergia, né? Eu não sei se se vai ter demo de 2 horas, mas 2 horas normalmente a gente consegue fazer de live, hein? Outro cara que deveria estar na live, mas não está na live, mas está assistindo. Walter. E aí, Walter, saudade. Não se mistura mais com nós aqui. Agora que ele é da Microsoft, né? Está como Carolina Ferraz, né? Não se mistura conosco, né? Eu falei disso daqui porque o meu amigo Carlão aí, ele sofre bastante com isso. Eu acompanho isso no dia a dia. O José Matheus comentou, Windows Service desgraça. Realmente... Olha, uma coisa até que eu não sei qual que é a opinião do João, mas assim, principalmente hoje em dia que dá para você subir as coisas em container, tem N opções para você publicar. O que eu faria com Windows Service, eu tento criar numa console app ou num worker service, colocar num container e simplificar extremamente a vida. Tenho feito até algumas coisas de dar algumas tarefas em pipeline no próprio DevOps, ali, ele chama ali um console e executa em hora, por exemplo. Sim. Eu já fiz isso que você falou, dá para você criar jobs também no próprio Azure Pipelines ou mesmo no GitHub Actions. Também. E daí, assim, se pelo menos você está trabalhando com nuvem aí e tal, pode ser uma opção aí bem
bem interessante, né? E daí até o José comentou aqui, né? Quem achou que era uma boa ideia depender do sistema operacional para rodar um serviço? Pois é. Porque assim, principalmente o Windows Service é uma coisa chata, né? De fazer deployment, né? E o que acontece? E tem muitos casos aí, a gente falou aí agora de modernização de aplicações, né? O que acaba acontecendo? Tem muita gente que usava de forma pesada o Windows Service, que daí vai para o Azure e fala, putz, dá para fazer isso aqui com Azure Functions e ter um custo muito menor, né? Trabalhando com Azure Functions, né? Então tem essa opção também. Mas assim, hoje em dia, pessoal, se eu fosse criar o que seria um Windows Service, mas sem fazer algo que dependa de Windows, eu usaria uma console app ou um worker service e jogaria isso num container. Acho que é o que você costuma fazer também, né, João? Sim. Depender de bibliotecas de sistema operacional realmente é dose, né? E principalmente empresa, né, que você tem muita restrição de acesso, daí você vai tentar fazer um deploy, começa a dar problema, e até você mostrar para o pessoal, olha, está dando problema aqui, né, o que eu posso fazer, né? Então, acaba que, no fim das contas, você só tem dor de cabeça. Containerizado, tá isolado, você testa bem sua aplicação, fácil de testar, e o deploy também é bem facilitado. Eu lembro no IS, a tristeza que é para ler um log, cara. Meu Deus do céu, eu tive que ler um livro de algumas páginas para tentar entender metade do log. Sim. Inclusive, hoje eu mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Balesteiro, né, do DevPeer e do ACBR. O Diego já participou lá também. Eu falei sobre monitoramento e observabilidade lá no podcast dos caras, né, ao vivo, mas depois eles acabam, né, publicando lá as plataformas, né, Spotify e tal, né, que normalmente você tem podcasts, né, então eu vou até mandar o link aí para vocês, acho que a gravação deve sair aí esses dias, pessoal, mas assim, vale a pena vocês acompanharem, a gente trocou uma ideia sobre monitoramento e observabilidade, então foi falado bastante de log, de traces, de métricas, né, e acho que com certeza tende a ajudar vocês aí, eu vou mandar aí, é o Papo Pro CBR, e é o que o João falou também, né? Log em Windows Service. Na verdade, você tem que ver o System Viewer, o Event Viewer do Windows, né? E, cara, eu acho um negócio assim, é só dificuldade, né? Então, você vai criar um job, acho que o quão menos você depender do sistema operacional, e a mesma coisa em Linux, né? Dá trabalho também criar isso como processo em Linux, então, no fim das contas, se dá para você trabalhar com isso containerizado, sua vida vai ser muito mais fácil, né? Perfeito. Ok? Então tá aqui, pessoal, vai ter aí logo o episódio aí sobre logs e monitoramento e observabilidade. Parte do episódio fala bastante aí sobre logs, então fica a dica, beleza? Dessa parte de modernização de aplicações, tem mais algum ponto aí que vocês queiram comentar, pessoal? O Diego, que é de infra aí também, você quer comentar rapidinho aí das suas experiências, Diego? Porque eu sei que você vê desde Kubernetes com centenas de instâncias de uma aplicação a ter que subir uma VM para rodar uma aplicação antiga, né? Tá mutado, Diego. Desculpa, eu tava falando mudo aqui. Mas eu sempre digo que eu sou o cara de infra mais contra a máquina virtual que existe. Então, IaaS para mim é sempre a última opção e quando não restou mais nada de opções. Mas como você estava comentando, né, Renato, sempre busca outras opções, containers, Kubernetes, dependendo da complexidade do ambiente. Mas eu não aconselho nenhum dos clientes aqui quando a gente vai fazer uma migração. Trabalhar com instâncias de máquinas virtuais. A gente falou antes, né, da complexidade de gerenciamento, custo. Então, a gente teve, né, logo depois da pandemia ali, que
finalizou a pandemia, um monte de repatriações de nuvem, que os termos que utilizaram, né? Muita gente voltando, mas é porque migrou para a nuvem da maneira correta, né? Uma empresa que levou no lift and shift e manteve, assim, muitas tiveram que levar naquele momento em lift and shift e depois modernizaram, ainda se mantém na nuvem, mas quem foi com uma estratégia de rodar em máquina virtual, levar o mesmo problema que tinha no data center local para um data center de nuvem, e com a complexidade do custo, muitas empresas voltaram por isso, né? Então esse é o ponto que eu trago, né? Eu sempre deixo a máquina virtual como última opção, e daí a Microsoft traz essas opções aqui, que até tem a tela aqui, né? Um sistema operacional ali por baixo, mas deve ser um sistema, não fiz acesso ainda, não fiz o teste, deve ser um sistema operacional todo capado, digamos assim, que a gente não consiga fazer nada, né? Só com o IS, de fato, rodando, os mapeamentos de rede, mas que a gente tira essa complexidade de ter que gerenciar e tem um custo mais baixo. Então, foi lançada uma nova categoria de planos, né, o Premium V4, e nesses planos aqui a gente tem as seguintes configurações. V4 é SysMall, CPU e 4 GB de memória. Só por isso daqui a gente já vê que é um Windows bem capaz, né, porque se fosse um Windows completo, ele não teria capacidade de executar. Então, tem esses novos planos aqui para hospedar. Lembrando que aqui é o App Service Plan, né? E a gente pode colocar, se a gente pegar um de 128 GB, a gente pode colocar diversos App Services embaixo dele, né? Diversos sites dentro dele, ele se trazendo para o IS. Sim. Mas, enfim, temos aí essa opção. Eu até mandei aí, Diego, acho que tem aquela Decision Tree, né? Aquela árvore de decisão de hospedagem no Azure, né? Acho que até vale mostrar rapidinho, mas eu lembrei de uma coisa aí também. Você estava falando de IaaS, né, infraestrutura como serviço. Normalmente você usar IaaS, né, máquina virtual, sai mais caro do que você usar esses serviços gerenciados como Azure App Service, né? E você até falou aí da pandemia, que teve muito lift and shift, né? O pessoal fez uma migração meio atrapalhada para a nuvem, daí muita empresa voltou atrás, daí o que eu acho engraçado, né? Agora eu vou falar um pouco em tom de indireta, né? Mas eu vejo assim, esses tech influencers que estão sempre vendendo produtos daqui e acolá, né? Esses dias eu vi o vídeo aí de um desses digníssimos, né? Não vou falar quem para não ter problema, né? Mas estava falando assim, por que as empresas estão saindo da nuvem e por que você deve prestar atenção nisso? Espera aí, fulano, você vende curso de código. Provavelmente você é o dev que passa para o cara de DevOps ou infra se virar, porque só fala de código, né? E assim, é meio bobagem, né? Tipo, tem N maneiras de se trabalhar na nuvem. O pessoal tem investido muito em FinOps justamente para buscar a melhor opção, otimizar custos. Então, manter sua própria infra não é fácil, né? Tipo assim, dá trabalho de segurança, você tem que ficar aplicando patch toda hora, fazer manutenção programada. Então, você com certeza pode falar um pouco sobre isso também, né, Diego? Mas assim, o pessoal meio que falar que a nuvem vai morrer. A IA é toda na nuvem, né? Tipo, você não vê ninguém montando seu próprio data center de IA, né? Tirando uma big tech que comercializa esse tipo de serviço, né? Eu vi esse vídeo que está comentando aí, não. Eu acho que eu mostrei para você, né? Eu não vou falar quem é, porque eu posso tomar processo também. Até os nossos grupos, né? Normalmente eu sou meio desbocado em alguns comentários, né? Então, tá aí o Walter e o Carlão aí sabem o nível dos meus comentários, então melhor deixar quieto, né, Diego? Mas beleza. Você quer abrir aí esse desenho, Diego? Tá na tela aqui já. Quer abrir a tela inteira? Desculpa. Que daí acho que fica até melhor pro. Eu só tô com o seguinte problema aqui. Eu tô com quebrou o botão do meu botão direito do mouse aqui. Eu não consegui dar o botão direito para pegar o link. Se quiser me mandar aqui. Eu mando aqui, pera aí, cara. Problemas técnicos. Ressecou aqui o botão direito. Por coincidência, um SVG, cara. Você vai abrir, vai dar para dar zoom aí, brincar legal com
com ele. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar aqui no chat privado. Hoje o Bertuzzi não está no chat privado, né? Então a gente corre riscos aí de eventuais processos e penalidades legais, né? Aqui. Eu ontem tava o Rodrigão e o Bertuzzi, pelo amor de Deus, né? Que perigo. Só imagino o que falaram nos bastidores. Primeiro, né, começando aí, máquinas virtuais, né, que a gente já falou. Então, normalmente, assim, a gente falou de lift and shift, né, então, putz, preciso publicar uma aplicação ASP clássica, né, provavelmente você vai ter que apelar aí para o uso de máquina virtual, né, não vai ter jeito, né, Diego? Isso. Se eu preciso de um controle full ali dentro do sistema operacional, né, então eu vou ter que morrer na máquina virtual nesse caso. Sim. Depois a gente tem aí o Azure Batch, né? O Azure Batch, que acontece? Ele é usado para processamentos pesados, né? Tem todo um esquema de escalabilidade por trás dele, né? E assim, não é um serviço tão barato, né, Diego? Mas se você tem aí processamentos massivos aí para fazer, ele acaba ajudando bastante, né? Exatamente. É um serviço que eu pouco utilizei, não utilizei ele muito, né? Mas tem essa opção. Sim. Você vai ter aí depois também Azure Functions. Quer falar um pouco aí, João? Você que tem experiência também com Azure Functions? Posso falar sim. A gente tem usado menos agora, tá? Mas tem usado bastante por causa de custo, né? Tem algumas tarefas que a gente faz ali e é bacana de Azure Functions que não tem uma provocação, né? Fala em serverless e é sem servidor, mas eu entendo mais como um stateless, né? Sem um estado, né? Tem um servidor rodando por trás, esse custo é bem menor porque é um servidor ali que estava de certa forma stand-by da Microsoft e eu consigo processar umas atividades. E eu sempre falo também, né, microserviço, eu digo que é um nanoserviço, né, um serviço bem menor ali que a gente processa nas atividades de triggers ali do Functions. Sim. É uma coisa importante aí a destacar, pessoal, é Azure Functions, e assim como a AWS Lambda, e também se você pegar lá a Google Functions, né, você fica meio que amarrado com nuvem, né? Então, assim, aí você precisa avaliar, mas assim, é muito difícil você que já tem bastante workload numa nuvem, mudar para outra nuvem, né? Principalmente quando você está numa empresa grande, a não ser que uma empresa maior ainda compre a sua empresa e tenha uma mudança radical, né? Que às vezes acontece, né? Mas no geral, né, Diego, é meio difícil acontecer essas migrações, né? É complexo. Sim. Daí vai ter o Azure App Service, que a gente já comentou aí bastante, né, pessoal? Isso. Então, para uma plataforma de web hosting gerenciada, né, como a gente já citou bastante aqui, com essa nova feature agora de instância gerenciada que a gente consegue ter acesso. E tem um ponto aí também, pessoal, o que acontece? O Azure App Service ele funciona com Windows, Linux e containers, né? Então, se eu não me engano, não, ele funciona também com container Windows, mas acho que container hoje em dia é sinônimo de Linux, né? Container Windows, só cenários muito específicos. Eu lembro que tinha limitações, né? E eu não sei como que está hoje, mas assim, você pode pegar como base os próprios benchmarks aí que a Microsoft faz aí de .NET e também pegar aí, né, o próprio .NET Conf aí, tudo que a Microsoft falou aí no evento, não tem como, né, tipo, você vai trabalhar com .NET e é praticamente certo hoje, né, putz, estou fazendo um projeto em .NET 10, aqui uma API, aqui uma web app, você vai subir isso em algum ambiente baseado em Linux, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Depois a gente tem aí o Azure Service Fabric. Ele tá ativo ainda, Diego? Não sei. Não vejo falar, hein? Eu também não vejo mais falar nesse cara. Olha,
Tá na documentação, né? Tipo, mas assim, eu acho, né, que que acontece? Ele foi a base aí de construção do Azure, né? Só que o Azure Service Fabric aí ele surgiu no mundo pré-Kubernetes, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que muito do que você tem aí por trás dos panos no Azure acaba envolvendo Kubernetes, né, Diego? Service Fabric Analytics. Service Fabric Managed Cluster. Tem aí o Service Fabric Cluster também, mas eu acho assim... Não faz sentido, né? Cenários muito específicos, né? Ele, via de regra, ele acaba fazendo orquestração de recursos e aplicações da mesma forma que a gente tem isso no Kubernetes, mas o Kubernetes virou padrão de mercado, né? A própria Microsoft abraçou, a AWS, a Google, que é a mãe da criança também, né? Então, não é mais uma opção aí que, olha, vou começar um projeto do zero e vou utilizar isso, né? Eu acho que não é esse o caso, né, pessoal? Exatamente. Penso igual. Show. Já usamos já também. Vocês já usaram lá no banco, lá, inclusive? Eu não cheguei a usar, li um pouco a respeito, não sei, Diego, mas o feedback que eu vi o pessoal que já usou dar é que ele era complexo para se gerenciar, configurar, acompanhar, então dava um trabalhinho grande para manter uma operação em cima desse serviço, né? Não sei o que você pode falar a respeito, João. Muito lento também na questão de criação dos pods, né, da inicialização das aplicações. O release com vários pods era bem lento. Deploy. Sim. Bem lento. E, enfim, eu acho que, embora seja disponível, pode ser que você tenha um cenário muito específico que dependa dele, mas acho que 99,9% dos projetos que você fizer hoje em dia, opa, o Diego caiu, acho que 99,9% dos projetos, eu vou colocar aqui em tela, pessoal, não vão depender dessa solução. Né? Quer ver um exemplo bacana, que você vai falar agora do ACP ali, do OpenShift? Eu tenho um exemplo que é esses casos bem posso dizer, bem específico, sabe? Por exemplo, vai ter um keycloak ali da Red Hat, né? Um SSO da Red Hat. Para a Red Hat dar o suporte para você, no mínimo SLA possível, tem que estar dentro do cluster da OpenShift. Sim. Então, nesse caso específico, é um caso, né, que eu tenho que ter lá um cluster da OpenShift, nesse caso, né? Poderia usar do Service Fabric, mas OpenShift eu lembrei um exemplo aqui que é mais o nosso dia a dia. Então, para ter o suporte do SSO, eu preciso que tenha dentro de um ACP, um OpenShift. É que, na verdade, né, o que acontece, né? O OpenShift, ele roda por cima de Kubernetes, né? Perfeito. Ele é uma plataforma em cima de Kubernetes, acho que inclusive vocês usam aí na sua empresa. A gente brinca, né, que é o Kubernetes chapéu vermelho, né? Depois o chapéu vermelho da Red Hat virou ali o OpenShift. E assim, eu sei que você conhece Kubernetes, tá? Você tem experiência, mas uma sensação que eu tive conversando com pessoas que só usaram OpenShift é que ele abstrai tanto que se você não estudar Kubernetes, perfeito, cara, se botar o cara que trabalhou, o dev que trabalhou com OpenShift para fazer alguma coisa com Kubernetes raiz, né? Eu não digo raiz assim do tipo, tá num ambiente on-prem. Pode ser o AKS ou outra solução em nuvem, né? Um cluster Kubernetes genérico. Normalmente esse cara não sabe como sair do lugar, né? Não, você dá um ingress, dá um config map, que é uma coisa básica, já se bate bastante ali no OpenShift, porque ele facilita muito, como você falou. Sim. E tem umas coisas para dentro também, uma coisa avançada para um ambiente mais segregado para o desenvolvedor, sabe? Então, eu brinco que é o Kubernetes, mas tem muito mais coisas ali que ele faz, de fato, como você falou. Sim. E um ponto aí que a gente pode destacar, pessoal, a Red Hat hoje é da IBM, né? Mas assim como acontece com outras nuvens, você consegue, por exemplo, você tem Oracle gerenciado hoje no Azure.
parceria Perfeito. com a Oracle. Perfeito. E no caso do Red Hat, aí a holding, agora IBM, né? Mas assim, tem parceria Microsoft Red Hat, né? Porque também os caras vão falar o seguinte, né? Pô, é nosso concorrente, mas a gente pode oferecer também um serviço na nuvem deles, porque senão o pessoal simplesmente não usa, né? Perfeito. Então tem. Porque a pessoa já tem uma assinatura naquela cloud, ela não vai querer fazer uma outra assinatura, ou por N motivos, né? Ou também ela vê, né? Desculpa aí, pessoal. Tive um dólar de energia aqui pela segunda vez, está tendo algumas quedas aqui, desligou na máquina. É Enel aí? Hein, Diego? Oi? É a Enel aí? Não, aqui é CPFL. Ah, é CPFL também. É. Então, a CPFL normalmente não dá tanta zica quanto a gente vê com a Enel, principalmente em São Paulo capital, né? Não sei em Curitiba qual operadora é que. Aqui é a Copel. Mas enfim, a gente estava falando aí sobre o OpenShift, não sei se você tem clientes aí que usem OpenShifts, quer falar alguma coisa a respeito? Não tem. Normalmente roda em AKS mesmo. Sim. O OpenShift, na verdade, é uma camada de abstração em cima do Kubernetes. Né? Assim como AKS. Sim. O AKS, né, pessoal, que quase nunca falamos em lives, né, Diego? Raramente. O pai do Kubernetes, do AKS, ficou escandalizado com a quantidade de lives que a gente já fez sobre Kubernetes, né? O Brendan Burns, né? Eu encontrei ele no Ignite lá no evento de Azure e ele lembrou de nós. Caramba, hein? Se um dia eu for de novo lá em Seattle, né? Não sei quando, aí você me apresenta, você fala, gente, os caras do Brasil lá que fica fazendo live lá. Eu até agradeci o Anders Ellsberg, né? Porque eu comecei com Delphi, né? Só fui usando linguagem de programação que ele criou até hoje. Enfim, bacana isso. Tem o Azure Kubernetes Service. Você vai trabalhar com Kubernetes, pessoal, dentro do Azure, alternativa Azure Kubernetes Service, escalável tanto a nível de infra quanto aplicações, né, Diego? Eu não lembro exatamente quais são os limites oficiais do AKS hoje, mas eu sei de situações que você fala, esse limite não é suficiente para mim, e se você é um cliente grande da Microsoft, você consegue daí expandir esse limite, né? E a gente... teve um que a gente esqueceu aqui um pouco antes, o Azure Container Instances, pessoal. O que é o Azure Container Instances, né? O Azure Container Instances, pessoal, ele é um serviço para você rodar containers, né? Daí você vai perguntar qual que é a diferença dele em relação a Azure App Service, Azure Functions ou Azure Container Apps. Primeiro ponto, esses três serviços, e o próprio Kubernetes aqui em geral, o Fabric e o OpenShift, esses serviços, pessoal, eles são escaláveis, ou seja, você pode ter múltiplas instâncias rodando e eles fazem daí a orquestração para distribuir aí a carga de processamento, né? Mas, o que vai acabar acontecendo? E aí? Com Container Instances. Container Instances é você subir um único container, né? Dá para você colocar quanto você quer de vCPU, de memória, né, Diego? Mas você não consegue ter algo assim, eu quero múltiplas instâncias. E uma coisa que eu acho... eu não acho muito boa do Container Instances, né? É que se você for trabalhar com web apps, você vai ter que trabalhar com container dupe, aí você vai ter que ter um container que é meio um index para redirecionar para o outro, configurar certificado, dá um trampo que não vale a pena, né, Diego? Isso, muito esforço. Sim. Mas ele é uma opção muito boa, sabe para quê? A gente falou aí sobre Windows Service, Job aí que você deixava rodando numa VM. Você pode deixar rodando isso num Container Instances e ter um custo aí ínfimo, né, para rodar isso, né, pessoal? Sabe um que eu não sei se caberia aí também, mas eu acho interessante falar, do Azure Container Registry, né, que é a parte de gerenciamento de imagens, né? Sim, ótimo. Eu não sei se ele está falando aqui, vamos dar uma conferida. Boa, eu acho que ele está falando aqui embaixo, inclusive. Boa. Não está falando. Eu senti falta desse cara.
Porque considerem o seguinte, até com Azure Functions dá para trabalhar de maneira containerizada, pessoal. Então, container aqui, 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 aqui e aqui. Né? 6 serviços aqui. Aí você vai falar, putz, onde que eu vou hospedar as minhas imagens? O caminho natural, nesses casos, bem lembrado aí pelo João, é usar o Azure Container Registry, né, João? Perfeito. Facilita muito, né? Provavelmente fazer rollback, né? Pegar imagens lá do, sei lá, no mês passado, ano passado, não sei se eu faria isso, né? Mas até um ponto interessante, né? A gente gravava imagens, né? Tem que gravar imagens por, sei lá, 5, 6 anos, mas tem um custo também, né? A imagem tem um custinho interessante. Tem alguma parte que estava acessando aqui, que é a parte do custo ali. Não é um custo absurdo, mas se tiver muita imagem com muitos anos, evidentemente vai replicar essa dor de cabeça. Né? Sim, sim. Mas é uma facilidade absurda ali. Eu vou mandar o link aqui, bem lembrado. Estava esquecendo do Container Registry, é algo que, putz, a gente vai trabalhar com isso daqui, então ele vai ter o pricing aqui, né? Claro, provavelmente vocês vão colocar Brasil Salt, né? Trabalhando para empresas aqui do Brasil Salt, não Southeast. Vou colocar aqui, reais, está aqui, né? A camada Premium você tem mais controles de segurança, né, Diego? Replicação, né? Enfim. O preço diário aqui eu diria que não é nada aqui absurdo aí para uma empresa, até para uma empresa pequena pagar isso, acho que dá para sobreviver bem, né, pessoal? O único rollback e ela deu dor de cabeça já se paga algumas vezes. A facilidade de subir. Sim. Mas enfim, tá aí o Container Registry, né, como opção, né, e tem integrações interessantes, né, tem integrações com AKS, né, então normalmente você vai pegar uma imagem privada num cluster Kubernetes, você tem que de alguma maneira se conectar naquele Container Registry, né, como você tem aí toda a parte de manejo de identity, integração aí com o Azure Container Registry, né, Diego, fica muito mais fácil usar o serviço gerenciado no Azure, além de questões de latência também, né? Sim. Show. No final a gente está fazendo um review aqui de hospedagem de aplicações no Azure, né, pessoal? Perfeito. E a gente tem aí, por último e não menos importante, eu diria que hoje em dia o serviço que eu mais usaria e mais uso, né, e demos minhas normalmente, quando não estou no AKS, eu estou usando Container Apps, né, o Azure Container Apps, pessoal, ele é um ambiente, ele é uma opção, né, um serviço que roda em cima de um ambiente Kubernetes, só que o Diego pode falar bem aí, administrar Kubernetes mesmo na nuvem não é uma tarefa tão trivial, né, Diego? Para quem quer eliminar essa complexidade de gerenciamento de todo o cluster, que eu recomendo para equipes maiores, empresas maiores, né, por causa da complexidade dele, tem vários fatores, recomendo a utilização de Azure Container Apps, né, para quem quer eliminar esse esforço de administração do AKS. Show. Quando eu mexi pouco no Container Apps, a ideia é ter um cluster também por trás, que ele consiga gerenciar horizontal, vertical. Tem um cluster, mas você não consegue controlar isso. Mas se eu não me engano, eu acho que você consegue hoje, acho que subir até 2.000 instâncias de uma aplicação, né, Diego? 2.000. 2.000, assim, sei lá, eu trabalho no Itaú, no Mercado Livre, legal, mas mesmo numa empresa muito grande, tem aplicações que não vai precisar de uma capacidade dessas, né? Perfeito, legal. Então assim, se você tem aí a possibilidade, o que acontece? É um serviço que tende a sair mais barato do que usar um cluster Kubernetes, e daí tem 2 pontos aí bem interessantes aí desse serviço, que é o seguinte, inclusive se o Walter tivesse aqui, né, o Walter tem um prêmio aí de Dapper Meteor, né, Diego? Eu poderia falar mais a respeito, mas o que acontece? Tem 2 serviços duas tecnologias Cloud Native, né, que surgiram dentro da Microsoft, mas hoje quem administra isso é a CNCF, né, a Fundação do Kubernetes, a Cloud Native Computing Foundation, que são o QEDA e o Dapper, né?
DAPR, né? Dapper seria aí sigla de Distributed Application Runtime, né? O Dapper, o que acontece, pessoal? Ele é uma série de building blocks, né, para você construir aplicações, né? E ele tem suporte aí a várias stacks, né? Então você consegue criar esses componentes, né, que na prática são sidecars, né? Sidecar, o que acontece, né? Você tem uma aplicação principal, né? E o sidecar daí é um container associado a ela, né? Que executa uma função que foi segregada dela, né? Então você pode ter um sidecar que cuida de, sei lá, de logs, por exemplo, né? E esse sidecar no Dapper, pessoal, ele pode ser qualquer solução de log aí suportada pelo Dapper, né? Então, o que acontece? Você tem aí a possibilidade, né, de desenvolver algo que consiga trabalhar com várias tecnologias similares sem ter que escrever aí um monte de código, né? De certa forma, ele acaba fazendo de uma maneira containerizada o que um framework como Mass Transit faz com mensageria, né? Você consegue ter os building blocks de mensageria, né? Rodando separadamente da sua aplicação, e se você precisar mudar, quero ir de RabbitMQ para Azure Service Bus. Fica fácil fazer isso. Deixa eu pegar aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui rapidinho o Dapper para vocês, né? Mas está aqui, ó, ele vai falar que tem até agents aqui do Dapper agora também para gente trabalhar, né? Mas vai falar aqui sobre como utilizar o Dapper, beleza, Quick Starts, né? Ó, Publish e Subscribe, né? Então, o que acontece, ó? Você vai ter aqui duas aplicações, só que você vai ter aqui os sidecars delas aqui, né? E, claro, você tem uma aqui para fazer Publish e Subscribe, né? E vamos ver as opções que a gente tem aqui, ó. A gente consegue desenvolver nessas 5 stacks, .NET, Java, JavaScript, Python, né? Ele vai falar aqui sobre o que você tem que configurar aqui do projeto, coisa e tal, né? E o Dapper, basicamente, pessoal, o que vai acontecer? Você vai configurar aqui toda essa parte aqui de processamento, né? E olha aqui, ó, o PubSub, né? Você vai definir qual tecnologia que você vai usar. Então, ele está usando aqui para PubSub o Redis, né? O Redis é uma opção também para você trabalhar nesse modelo de PubSub, né? Mas vamos ver aqui se ele fala aqui de outras tecnologias, né? Vamos ver aqui, beleza. Esse exemplo aqui foi baseado em Redis, né? Eu queria só achar aqui, que faz tempo que eu não navego aqui pelo site, mas deixa eu ver aqui, né? APIs, acho. Ah, tá aqui, tá certo. Publish e Subscribe, né? Então ele vai falar aqui um pouco sobre como tudo funciona, né? Tipos de mensagens que você pode usar, até para de repente configurar uma dead letter tende a ser mais tranquilo, né? E ele vai falar aqui, por exemplo, ó, as opções que você tem, olha aqui, ó. Kafka, In-Memory, Jetstream, KubeMQ, MQTT3, Pulsar, RabbitMQ, Redis Strings, RocketMQ. Tem soluções aqui que eu nunca vi, para ser sincero. Mas essas daqui são mais conhecidas, né? SQS, GCP PubSub, que seria aí um equivalente ao Azure Service Bus, né? Então a gente tem aqui essas opções, né? Você consegue daí, pessoal, vamos até abrir aqui duas que fica mais fácil aqui para mim, pelo menos, entender, né? RabbitMQ e Service Bus, né? Olha aqui, pessoal. Aqui as configurações aqui que você colocaria aqui para trabalhar com o Service Bus. Falar, estou trabalhando aqui com o Service Bus, aqui o componente aqui de Service Bus aqui que está apontando para um recurso em nuvem. Quero mudar para RabbitMQ. A sua aplicação baseada em Dapper não vai mudar. O que vai mudar é esse manifesto aqui, esse arquivo YAML aqui. E o que acontece? Você vai ter um componente daí que
consegue trocar de tecnologia mais facilmente, né? Então tá aqui o AutoEC aqui, tá falso aqui, o Luiz, ele fica puto aí, e com razão de dar true aqui, o pessoal faz muita cagada aí com o uso de RabbitMQ, né? Daí perde mensagem, daí não tem como reprocessar, então finalmente alguém colocou false aqui no AutoEC, aqui no exemplo. O Luiz iria ficar feliz aqui. Mas enfim, pessoal, você consegue, né, esse exemplo que a gente mostrou aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, peraí, deixa eu voltar. A gente poderia ter essas duas aplicações aqui usando o Service Bus e só mudando aqui os manifestos aqui dos componentes da Dapper para RabbitMQ, sem ter que alterar o código aqui dessas aplicações, a gente conseguiria fazer essa troca. Isso é bom para uma empresa que desenvolve suas próprias soluções e usa internamente? Talvez não seja. Mas para uma empresa que comercializa algum tipo de produto e que você tem que dar suporte a várias tecnologias, eu acho que tende a ajudar bastante a vida aí, né? Não sei se você já tinha visto alguma coisa de Dapper, João. Não, a analogia que você usou do mestrande é perfeita, tá? E olhando agora é o que a gente passa hoje com o mestrande, né? Da facilidade de a gente tirar um provider como era o RabbitMQ ontem e hoje usando o Service Bus. A facilidade, como você falou, é só atributos diferentes, uma tecnologia é outra que você consegue alterar. Não tinha usado o Dapper, achei bem interessante, porque a analogia que você fez foi exatamente o que a gente passa hoje com o mestrande. Se o Walter estiver aí no chat, aí, e aí, Walter, eu não desonrei você falando tudo isso, por favor, se manifeste aí. Mas, enfim, o que acontece? A gente falou isso a nível de mensageria, né, PubSub, né? Mas, ó, vamos pegar aqui State Management, né? E esse State Management, ó, tá aqui nossa aplicação, tá o Dapper apontando para o Redis. Mas, né, a gente falou aqui sobre APIs do Dapper, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, PubSub, vamos ver se tem alguma coisa aqui de State Stores, né? Aqui, pessoal. E olha aqui que interessante, a gente vai ter aqui outras opções, né? Então tem bancos no SQL. Eu não conheço muito bem esse Cucurut DB. Cucurut aí é o termo em inglês para cucaracha, barata, né? Que é também uma forma pejorativa que eles se referem a nós nos países de língua inglesa, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas assim, ó, tem vários bancos aqui, tem bancos no SQL, tem bancos aqui relacionais, né? Eu acho, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas eu vejo que banco relacional não é o melhor mecanismo aí para você manter estado, né? Se pegar aqui, por exemplo, o Memcached e o Redis são soluções otimizadas, né? Para você trabalhar com gerenciamento de estado, mas pode acontecer todo tipo de situação num projeto, né? Por exemplo, o pessoal usar no SQL para armazenar estado, até porque de repente você está manipulando informações num formato específico, mas via de regra, quando a gente fala de estado, acho que os mais usados aí são o Redis principalmente e depois o Memcached, né? Eu só colocaria um ponto de atenção se colocasse muito tempo, entendeu? Se o estado precisasse mais de 7 dias, 8 dias, daí eu pensaria talvez no Mongo ao invés do Redis, sabe? Se eu quebrar uma conexão do Redis, eu vou perder essa conexão. Então, o Redis eu vejo muito bom, mas por um prazo relativamente curto. Foi até bom que você falou isso, né? Não tinha nem olhado aqui direito, mas está aqui, ó, TTL, Time to Live, né? Então, o que acontece? Se é algo que você tem um armazenamento temporário por um período de tempo, você pode configurar aqui o Time to Live, né? E o que acontece? Findado esse tempo, o próprio gerenciador daquele banco de dados descarta essa informação. Então, o que acontece? Você pegar o Redis tem Time to Live. Na verdade, mesmo bancos de dados relacionais em versões mais recentes têm essa opção, né? Mas olha que curioso aqui, né? Vamos pegar aqui, beleza. Tem alguns bancos de dados aqui que não tem, né? O Cassandra aqui tem, beleza. Desses relacionais que a gente mencionou aqui, acho que praticamente todos têm, né? Até o SQLite tem Time to Live, hein? Enfim.
analisem aí esses vários atributos aí, pessoal, e eu diria que quando a gente fala de Dapper e Queda, pessoal, acho que praticamente tudo está em alfa ou beta, né? Tudo que envolve extensão de Kubernetes normalmente está em alfa ou beta, né, Diego? Mas enfim, tem uma dúvida aqui, né? Acho que de Dapper aí a gente conseguiu dar uma visão geral aí bacana, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, beleza? Tem uma pergunta aqui do Wagner Padilha. 2.000 instâncias significa 2.000 réplicas? Exatamente. Por trás dos panos é Kubernetes, né? Mas são 2.000 réplicas lá que você consegue subir. E uma coisa interessante eu acho que não está atualizado para isso aqui agora ainda, pessoal. Eu vou voltar lá no gráfico. A gente está aqui com o Container Apps, ele está falando de Azure Batch e tal, né? O Azure Container Apps ele tem aí uma opção dentro dele, que é o Azure Container Apps Jobs, né? Então você pode ter jobs esquedulados, né? Que você coloca lá putz, me fugiu aqui o termo aqui, uma cron expression, né? Para rodar aquilo periodicamente, ou você pode ter também aqueles jobs que você roda no Kubernetes de maneira pontual. Então, isso é um claro indicativo que no fim das contas, né, você está usando Kubernetes, né, porque você pode ter os workloads, o Container Apps, ele pode ser aplicações web, pode ser processos que ficam rodando continuamente, e você pode ter também jobs, né, clone jobs esquedulados e jobs que você roda pontualmente, e fica bastante barato daí. Eu já testei aí essa parte de jobs esquedulados aí no Container Apps e fazendo o processamento pesado de ficar rodando todo dia algumas horas, né, extraindo coisa que não acabava mais via Graph API, né, dá até medo falar disso, né, Diego? Fazer praticamente um BI com informação do Graph API. Eu não sei se vocês já tiveram que fazer isso, eu já tive que fazer, né? Mas e a gente rodava isso no mês, não chegava a dar R$10, pessoal. Então rodava 2, 3 horas por dia o job, depois ele descartava isso, estava pré-agendado. No final do mês você ia ver a conta e você falava, caramba, deu R$10 aqui de conta, né? Realmente é um serviço bem barato. O Milton já falou aí bastante sobre ele numa live lá no Azure na prática, né? E assim, vale bastante a pena. É um serviço aí bem interessante, ok? Beleza, a gente falou aí sobre o Dapper, né, pessoal? Além do Dapper, né? Você tem suporte a isso lá dentro do Azure Container Apps. Tem o Queda, né? Aí, Diego, eu sempre dou um jeito de falar sobre Queda em lives de Kubernetes, né? Se um dia os caras criarem aí alguma premiação, eu acho que eu sou merecedor, né, cara? Eu acho também. Não é querer ser arrogante, né? Mas não, o que acontece, pessoal? O Container Apps também, ele tem aí a opção da gente trabalhar com Queda. O Kubernetes Event Driven Autoscaling. Um dado interessante do Queda, tanto o Dapper quanto o Queda são projetos da Cloud Native Computing Foundation, a gloriosa CNCF. Começaram na Microsoft, mas a gente mostrou aí um pouco do Dapper. Vocês viram que tem suporte a serviço de Google Cloud, de IBM, de AWS, ou seja, são soluções Cloud Native, né? Então, elas são projetadas hoje em dia, trabalhado para se dar um suporte aí para um monte de tecnologias open source e serviços proprietários em nuvem. Então não é uma coisa que, meu Deus, isso só funciona dentro do mundo Microsoft. E o Queda é a mesma coisa. E o Queda, o que acontece? Ele faz algo que vai além das capacidades nativas do Kubernetes para escalar a aplicação, né? Para escalar a aplicação, você só tem métricas básicas no Kubernetes, né, Diego? Exato. Você vai ter lá... CPU memória. CPU memória, basicamente, né? Só que assim, nem toda aplicação... o melhor caminho é você depender apenas de CPU e memória, né? Principalmente quando você trabalha com mensageria e com eventos, né? Na verdade,
Vamos pegar aí, eu detesto, né? Eu vi um pouco logo no primeiro ano, achei um grande lixo, né? Mas enfim, né? Começou de novo o Big Brother, né? Enfim. Perfeito. Bom exemplo. E o que acontece? Essas votações, né? Agora eu gostaria de entender, né? Um país que tem 220 milhões de pessoas, como que consegue ter 2 bilhões de votos, como já aconteceu, né? Assim, é meio surreal isso para mim, mas enfim. Hoje em dia acho que estão até atrelando com o CPF, né? Porque virou várzea, né? Fora um monte de bot aí que o pessoal saiu tacando na época, né? Mas enfim, tirando essa parte aí pitoresca da história, né? Que acontece? Essas votações que você tem em reality shows, né? Acaba tendo um volume gigantesco de usuários simultâneos, né, votando nesse negócio, né? E você precisa escalar rapidamente as aplicações. E para você conseguir computar esses votos rapidamente, né, que acontece? Você provavelmente, estou usando aqui RabbitMQ, estou usando aqui Kafka, estou usando aqui Event Hubs, estou usando Kinesis da AWS, enfim, pessoal. O que vai acontecer? Você não vai escalar as aplicações que processam os votos por CPU e memória. Você vai dar um jeito de distribuir essa carga por volume de eventos. Assim como a gente, quando escala uma aplicação web, normalmente uma métrica que é usada para escalar essa aplicação web, né, Diego? Inclusive, se você for fazer com VM, é o número de requisições por segundo. Uhum. Então, acho que o mesmo caminho aí seria... na verdade, tem 2 caminhos normalmente, né? Vamos pegar o RabbitMQ. O RabbitMQ você consegue escalar por número de mensagens que estão chegando por segundo, né? Mensagens que são postadas por segundo, ou então você consegue escalar com base no volume de mensagens acumuladas numa fila. O Kafka também, Event Hubs, trabalha assim, olha, acumulou X mensagens nos tópicos. A gente consegue começar a escalar isso aí para dividir, né, a carga de processamento, né? E é isso que o Keda faz, e a parte de escalabilidade de aplicações do Azure Container Apps foi construída inteirinha em cima do Keda, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, como que você cria uma regra de escalabilidade no Keda. Você vai usar um scaler e você vai criar uma estrutura que é o scale de object. Aqui, pessoal, eu lembro que a gente começou a fazer lives, né, Diego? Acho que tinha 20 e poucos scalers, né? Já está em 79, né? Então o negócio está crescendo aqui ao longo do tempo. ActiveMQ, Kafka, Pulsar, AWS, serviço do Azure. Vocês vão falar, mas por que eu vou escalar algo integrando com o serviço de monitoramento? Porque, de repente, você está monitorando uma web app, você vai ter a métrica lá de requisições e você vai usar essa própria métrica como base para escalar a sua aplicação. O Application Insights, o Prometheus, o do AWS é o CloudWatch, né, Diego, se eu não me engano. Né? Isso, CloudWatch. Uhum. Pode ser que você use algum serviço Grafana, que também é uma possibilidade, né? Mas enfim, tem bastante coisa aqui que a gente pode estar utilizando. Ó, Dynatrace aí o João, como eu, ficou escandalizado com o preço, mas o Diego, se você quiser comprar o Dynatrace e cotar com a empresa dele, Diego fica muito feliz aí, principalmente por causa da comissão, né, Diego? Isso aí. Enfim. Beleza. Ó, Elasticsearch. Pô, mas para que eu vou usar Elastic? Pessoal, se você usa Elastic APM, que é a solução de monitoramento aí da Stack Elastic, tem Kibana, tem o Logstash, tem um APM para trace, você vai capturar métricas. Então, tem métricas aqui que você pode usar para escalar. Tem componentes do próprio Kubernetes, como etcd, tem coisas novas aqui que eu vou ver se eu dou uma estudada, hein? Mas enfim. Ó, nuvem chinesa aqui também, hein? Eu chuto que esse Cloud AI, né? Cloud Olho deve ser algum serviço de monitoramento, né, Diego? Uhum. Realmente.
Esse daqui é interessante, pessoal, você consegue atrelar a escalabilidade da aplicação A no Kubernetes ao número de instâncias da aplicação B. Então, ó, Grafana Lock aqui, pessoal, né? Vamos pegar aqui. O lock, na verdade, são logs, né, dentro da stack Grafana, o serviço de logs aqui, né? Eu não explorei isso, vou ver se no futuro aqui eu faço alguma coisa, inclusive, né? Mas olha aqui, pessoal, ele está fazendo uma query aqui em cima dos logs, pegando aqui uma métrica aqui que pode estar associada aos logs e colocando aqui thresholds aqui, né, limites aqui para definir como critério aqui para escalar uma aplicação, né? Então é uma possibilidade aí usar serviços aí do próprio Grafana, né? Memória, dá para usar CPU em memória. Esse Metrics API dá para você criar uma API, ou mesmo você pegar alguma coisa que devolve uma métrica via API. Você consegue fazer uma query num banco SQL, Postgres, MySQL, Oracle. Assim, tem uma flexibilidade aqui gigantesca. Stack Prometheus, né, pessoal? Prometheus, né, pessoal? Ele costuma ser bastante usado, né? Associado aí a Stack Grafana, né? O Prometheus é Cloud Native, mas eu acho que normalmente quando você tem Prometheus, né, Diego, você pode falar aí dos clientes aí que você atende e tal, batata, você vai ter o Grafana junto com ele, né? Com certeza. Sim. O par dele que funciona. Ó, RabbitMQ que eu comentei aqui, pessoal, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui o RabbitMQ. Você pode aqui de repente, ó, usar aqui isso por mensagens acumuladas numa fila, que é o QLent, né? Ou você pode usar outras métricas aqui que são message rate por segundo, deliver get rate, que é a taxa de entrega, publish to deliver rate. Eu não cheguei a explorar tudo isso. O que eu já usei aqui foi o QLent, mas vale a pena vocês olharem aqui os moldes aqui, né? Ele vai explicar aqui melhor como funciona aqui cada possibilidade, beleza? Show. Que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? Falamos aqui sobre isso, beleza? A gente vai ter aqui Redis também, então listas aqui do Redis. Dá para você usar aqui para escalar Selenium, Azure DevOps, GitHub Actions, o Splunk, que é bastante usado em observabilidade, principalmente na área de segurança, né, Diego? Isso. Bastante coisa. Assim, tem uma quantidade gigantesca. Essa parte do Durable Task aqui, pessoal, se eu não me engano, está associada aqui ao uso de Durable Functions, né? Então, para você controlar workflows. Tem um interessante aqui, hein? Tem um add-on aqui para OpenTelemetry. Eu não tinha visto isso ainda, hein, Diego? Que boa. Bacana, hein? Não. Vou até dar uma olhada aqui, né? Já que está aqui, né? Pô, não tá legal a documentação, mas tipo... vale a pena vocês darem uma lida aí, pessoal, mas em muitos casos a versão 0.1 com certeza deve estar num beta aí, num preview, né? Ó, tem um scaler aqui para Oracle também, enfim, pessoal. Tem N possibilidades e você consegue usar, né, esses scalers aqui com o Azure Container Apps, né? Ele vai falar aqui um pouco ainda sobre VMware, né? Você tem alguma coisa aí de VMware que você possa comentar isso num cenário aí, Diego? Pior é que não tem nenhum cliente rodando o AVS, né? Muitas empresas, depois que a VMware foi comprada pela Broadcom, começaram a fazer a migração para dentro do AVS ou para outras nuvens, utilizando o VMware Solution, para fugir do licenciamento. Só que em novembro, se não me engano foi em novembro, que a Broadcom alterou as regras e mesmo tu indo para uma solução de nuvem, vai ter que também pagar o licenciamento junto. Nossa. Então parece que eles estão forçando os clientes a sair do VMware. Por isso que parece, porque está muito agressivo essa parte da VMware. Então não tenho nenhum caso de cliente utilizando a AVS aqui. Show.
É a mesma coisa, né? Teve uma migração tempos atrás de Java para .NET Node por causa do licenciamento do Java que a Oracle mudou. Aí nesse meio tempo, né, teve até VMs, né, que o pessoal acabou desenvolvendo open source, né? Então tem aquela parte lá do Eclipse, né, o Temurin lá, que inclusive tem as imagens, né, que é totalmente open source para você não depender aí dessas pegadinhas de licenciamento, né? Mas enfim, pessoal, tem aí opções, né? Você pega aí, pessoal, containerizado, tranquilo. Stacks que eu lembro, a gente falou bastante de Azure App Service, stacks suportadas. A gente tem Java, .NET, Python, Node. Deixa eu ver aqui, né? Eu não lembro, eu lembro que estava com suporte até a Go, né? Faz tempo que eu não acesso lá o formulário lá do Azure App Service, né, de criação do recurso, mas vamos dar uma olhada aqui de stacks, né? Mas eu diria que hoje em dia é bem difícil, né? Por mais que você use o Azure App Service, né? Eu acho que é difícil você não subir as aplicações de maneira containerizada nele, né, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu já leio os comentários aí, pessoal. Deixa eu pegar aqui, beleza. Tá aqui o Azure App Service. Tá aqui, pessoal. Criar aqui o Web App, beleza, tal, né? E vamos pegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui code, né? Seria sem container. Você vai ter essas stacks aqui. Então tá aqui o glorioso. Teve uma época que só tava o ASP.NET 4.8, né, João? Você lembra disso? Pois é, não lembro do 3.5 também. Eu acho que como tem bastante aplicação mais antiga, né, Pode eles ser, acabaram pode ser. colocando essa opção. E daí Pode aqui, ser. né, eles destacam LTS e o Short Term Support aí, o .NET 9, né? Não tem nenhum 6 ali, não tem nenhum 7, né, que já venceu. Sim, eles vão capando fora. Exato. Node, PHP, Python, caramba, tinha... eu lembro que teve Ruby uma época, né? Então só tem... Na verdade, eles cortaram coisas aqui, né? A gente tem .NET, Java, Node, PHP e Python. Eu lembro que chegou a ter Ruby, né? Não sei se vocês lembram. Ruby não. E eu acho que chegou a ter Go também, mas enfim, pessoal. Tem essas opções. Eu quero trabalhar containerizado, então qualquer stack aqui vai funcionar, beleza? Inclusive, se a gente for trabalhar aqui com opção de containers, né? Vamos pegar aqui, database, containers aqui, já tem aqui a integração aqui com Azure Container Registry, beleza? Show. Acho que de aplicações aí é isso, né, pessoal? A gente conseguiu falar de bastante coisa, né?